Oi gente, tudo bem? Meu nome é Renata, do blog Uma Leitura a Mais, e o livro que eu vim falar pra vocês hoje é esse livro aqui, O Peão. Eu já fiz resenha escrita dele no blog, já tem um tempinho, e eu vou contar pra vocês a minha história com esse livro, que é uma história meio, pelo menos eu acho ela meio engraçada. O que aconteceu? Eu vi essa coleção do Steven James, e desse autor aqui, ó, Steven James, pela Companhia Editora Nacional, e eu me interessei muito porque, apesar de eu não jogar xadrez, apesar de eu não saber quase nada de xadrez, os nomes dos livros eram nomes das peças de xadrez. O peão, o cavalo, o bispo, a rainha e a torre. Só que o que aconteceu? Aleatoriamente, eu comprei num sebo esse livro aqui, ó, A Torre. Fiquei super contente, o livro chegou e tal, e quando eu comecei a ler o livro, o que eu percebi? Eu percebi que esse aqui era o volume 2 dessa coleção do Steven James. Só que as histórias, elas são entrelaçadas. Então, como que eu ia ler o livro 2 se eu não tinha lido ainda o livro 1? Larguei a leitura pra lá, eu acho que eu li, sei lá, eu acho que eu li só isso aqui, quase nada. Larguei a leitura pra lá e fui atrás de achar os outros livros. Então, eis que um dia eu andando por aqui, pelo bairro, tem uma livraria aqui no bairro, uma livraria papelaria, que eu sempre que eu vou lá eu fico mais pobre. Eu tenho que parar de entrar lá, mas era no caminho da minha casa, então não tem como eu não entrar. Eu acabo entrando quase todo dia, e todo dia eu acabo trazendo alguma coisa, um livro, um item de papelaria, geralmente coisas que eu não preciso. Livro eu fatalmente vou ler, mas material de papelaria, daqui a pouco eu vou abrir a minha própria papelaria, porque não tá dando mais. Aí, um belo dia que eu passei lá, eu vi esse livro aqui dando sopa, O Peão, que é o primeiro dessa história desse agente especial Patrick Bowers. Aí o que eu fiz? Eu comprei, né, rapidamente. Comprei ele e não li ele em seguida não, eu li ele um tempinho depois, porque ele é bem grandinho, tá vendo? Ele é policial, eu adoro história policial. Além de gostar muito de romance, eu acho que eu gosto de todos os gêneros, menos autoajuda. Eu leio história policial também, eu gosto bastante. Eu lia bem mais quando eu era adolescente, depois dei uma parada daquele mistério, suspense, coisa e tal. E eu comecei a ler esse livro aqui. Eu só li ele, eu não li A Torre ainda, mas ela tá na minha fila de leitura, porque como eu falei, eu atropelo as leituras, mas eu pretendo ler esse daqui bem em breve. Mas, falando desse aqui, O Peão, ele é uma história policial, como eu já disse, e tem um agente especial que é o Patrick, tá dizendo aqui atrás que ele nunca encontrou um assassino que ele não pudesse pegar, até agora. A história do livro começa com o serial killer e o FBI, claro, tentando investigar pra saber quem é o serial killer. Uma coisa muito peculiar que esse serial killer deixa com as suas vítimas, né, na cena do crime, é um peão, uma peça de xadrez. Ele deixa e ninguém sabe por que ele deixa esse raio dessa peça lá. Aí o Patrick, ele é chamado pra investigar. Ele tá no FBI, só que ele tem meio que um drama pessoal. Isso não é spoiler, isso tá aqui. Que a esposa dele morreu recentemente e ele acabou ficando tomando conta da filha dela. No caso, a enteada dele, a menina é adolescente, e ele tá meio estressado tomando conta dessa adolescente. Mas essa história fica meio que pra segundo plano. Ele é chamado, Patrick é chamado para poder investigar esses assassinatos, esse serial killer. E a área dele é uma área muito especial dentro do FBI. É uma área que trata meio que da geografia dos crimes. Então ele vê as áreas, ele verifica lá algumas coisas e para poder tentar ficar um passo à frente do assassino. Realmente ele tenta, ele não consegue em alguns momentos, mas em alguns momentos ele consegue sim. Só que parece que o assassino, ele sabe muito mais do que a polícia. Então, como pode o assassino estar sempre um passo à frente da polícia, e o que será que ele está querendo com isso? O livro é fantástico porque num determinado momento acontecem outras coisas que te direcionam para outros fatos e você fica, meu Deus, nossa, é isso mesmo que vai acontecer. É aquele tipo de leitura eletrizante. A maioria dos policiais bons, eles são eletrizantes, é uma montanha russa de sensações. Você tá tensa, daqui a pouco você tá contente, daqui a pouco você tá desesperada, daqui a pouco você quer saber o que vai acontecer, e realmente acontecem muitas coisas.
E tem todo aquele drama dele com a enteada e ele meio estressado por conta da morte da mulher, que ele não conseguiu meio que superar. E ele é muito inteligente mesmo. Então ele realmente fica na cola do assassino e conforme vai passando o tempo, eu pelo menos tive essa sensação de que era uma luta, eles dois só, né? Uma luta assim, meu Deus, e aí? Quem vai ganhar, quem não vai ganhar? A história não termina aqui. Como eu disse, são 6 livros, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Não, são 5 livros. Esse aqui é o peão, o segundo é a torre. Se essa ordem aqui estiver certa, é o cavalo, o bispo e a rainha. E toda essa série do Stephen James. Realmente é um livro muito bom. Ele é um autor, ele tem mais de 30 livros publicados e ele é aclamado pela crítica internacional por esses thriller policiais. Ele já tá dizendo aqui atrás que eles ganham uns prêmios e tal. E realmente vale a pena, se você gosta de história policial, vale a pena ler esse livro. A minha próxima leitura tem que ser a continuação. E eu ainda não comprei os outros, mas eu vou comprar assim que eu puder, porque realmente os livros são muito bons. Eles não são tão fininhos, então não é uma leitura rápida, mas vale a pena. Eu não falei muita coisa, mas se eu for falar muita coisa eu vou acabar soltando algum spoiler e o pessoal vai querer me matar. Então, quem não leu, leiam, tá bom, pessoal? Tchau, tchau!